Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Como de costume, eu venho aqui no meu canal fazer vídeos falando como eu preparei cada uma das aulas que eu vou dar neste bimestre. E nesse vídeo em específico, nós vamos falar da 9ª aula do 7º ano para esse 3º bimestre, ok? Não custa nada retomar, então vamos só relembrar que eu sempre jogo aqui na tela os slides do material digital que a gente, como professor, tem acesso, a gente faz download lá no repositório do Centro de Mídias, porém eu mostro também alguns materiais extras que eu faço, incluindo um handout, que é um material impresso que eu entrego para os alunos toda a aula que tem o conteúdo do material digital. Esse handout e qualquer outro material extra que eu fizer vai estar disponível aqui na seção de comentários, ok? Então vamos lá e vamos começar falando então da aula de número 9 do 7º ano, que tem como título Bold Women in History, Part 1, ou seja, as mulheres corajosas da história. Essa é a parte 1, então a próxima aula a gente vai continuar com esse tema, mas vamos dar uma olhada aqui para ver como estão os objetivos e conteúdos dessa aula. De conteúdo nós temos vocabulário, profissões, e aí nós temos aqui as profissões que nós vamos trabalhar: director, doctor, nurse, scientist, poet, musician, teacher, researcher, actress, politician, artist, writer e etc. Atividades relacionadas a diferentes tipos de trabalho: research, study, build, act, write, organize, create, teacher, discover. E de gramática nós temos o passado simples, forma interrogativa. A gente já vem trabalhando o passado simples com o 7º ano há algumas aulas e dessa vez vai entrar a forma interrogativa. Como objetivos nós temos compreender diálogos em inglês, identificando informações gerais, reconhecer e utilizar o did para expressar formas interrogativas. A primeira atividade que nós temos aqui no slide, já vou adiantar que é uma atividade que eu adaptei, tá? Porque o slide simplesmente traz assim, que em pares eles vão completar a tabela colocando nomes de mulheres famosas ali. Então uma jogadora de futebol famosa, uma cientista famosa, uma cantora famosa. Eu adaptei isso para ficar um pouquinho mais dinâmico, que eu gosto de colocar umas atividades mais dinâmicas no começo da aula. Então vamos dar uma olhada aqui no handout do aluno como está essa atividade. Então nós temos aqui, para começar, follow your teacher's instructions and play the game. E aí a gente tem aqui uma bolinha de papel, na verdade é uma bolona de papel, né? Essa atividade eu chamo de paper ball, é tipo uma batata quente. Como que funciona? Eu imprimo aqui, ó, nos papéis, pode imprimir, ou então de repente o professor escreve mesmo nas folhas sulfites, e como o foco são as profissões, eu imprimi aí cada folha uma profissão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas folhas e eu vou amassando uma em cima da outra, formando assim uma bola. Depois que eu formei essa bola, eu peço para os alunos levantarem, fazer um círculo, e aí eu vou entregar essa bola para um deles ali no círculo. Eu vou falar que eu vou tocar uma música, e conforme eu vou tocando a música, eles vão jogando a bola um para o outro. Quando eu pausar a música, a pessoa que está com a bola vai tirar uma folha. E aí nós temos aqui soccer player. O que a pessoa vai fazer? Ela vai usar essa frase que tem aqui no handout. Tell me a famous female soccer player. E aí ela vai falar isso e jogar a bola para quem ela quer que responda. A pessoa que vai responder vai usar essa frase aqui do handout. A famous female soccer player is Marta, por exemplo. Um pergunta, o outro respondeu, ok, continuo tocando a música, eles continuam jogando a bolinha um pro outro, aí eu pauso a música, a pessoa que tá com a bolinha, mesma coisa, abre, faz a primeira frase, joga para quem ela quer que responde e a pessoa vai fazer a segunda frase, ok? Importante, explicamos isso para os alunos, então a gente tem que fazer repetition da frase, então a gente lê a frase, tell me a famous female, tananã, pede para todo mundo repetir umas 2, 3 vezes para ficar com a pronúncia ok, a mesma coisa com a resposta, e aí perguntando para eles o que eu vou colocar aqui no meio então, e o que eu coloco aqui, o que eu coloco aqui, para ver se eles entenderam a estrutura da pergunta. Percebi que eles entenderam,
toco a música, deixo eles jogando esse jogo ali por algum tempo. Se a sua sala for uma sala pequena, você pode fazer um círculo com todo mundo junto e aí eles vão jogando todo mundo ao mesmo tempo. Se sua sala é muito grande, você pode repartir em 2 círculos e aí você entrega uma bola para cada círculo para eles participarem, porque é importante fazer com que tenha possibilidade de mais alunos participarem, porque se é uma sala de 30 alunos e a gente tem só uma bola, pode ser que nem todo mundo vá perguntar ou responder. Então é legal dividir em grupos menores para fazer isso. Terminamos, a gente fala então, pergunta para eles o que eles acham que vai ser o tema da aula de hoje, se eles conseguiram refletir, se eles conhecem bastante mulheres famosas nessas profissões, como foi essa reflexão. Então fala para eles que a gente vai aprender agora mais algumas profissões e aí a gente volta para o slide e vai para a próxima atividade que tem aqui, que é um Let's Review and Practice the Pronunciation of the New Words. É então aquela atividade que a gente vai ensinar vocabulário novo para eles. Lá no handout deles nós temos essas mesmas fotos, as mesmas palavras, para eles terem anotado para estudar depois. Aqui eu não coloquei a tradução, porque a imagem explica, né? Mas então o professor toca o áudio lá no slide, pede para todo mundo repetir umas 2 ou 3 vezes cada palavra. Se necessário, o teacher fala para eles fazerem alguma anotação aqui no handout relacionada à pronúncia ou de repente ao significado de alguma dessas, caso eles não consigam deduzir pela foto. Depois que nós fizemos esse trabalho, a gente continua lá no slide e agora vem um exercício para colocar isso em prática. Listen to the audios and select the correct alternative. Então a gente tem aqui falando sobre 4 mulheres importantes, vai tocar o áudio e eles vão ver qual que é a alternativa correta. Como que eu coloquei isso lá no handout do aluno, vamos só dar uma olhada. Eu coloquei listen to the audios and write down the correct alternatives. Então o professor pede para os alunos ler o enunciado em silêncio, eles falam que eles entenderam o denunciado e aí o professor chama a atenção deles para o slide, faz o repetition das profissões aqui no slide, né? Também da resposta, she was a, she was an. Nesse momento a gente relembra quando que usa a, relembra quando que usa an. Faz o repetition de todas essas profissões e aí o professor toca cada áudio umas 2 ou 3 vezes. E eles escrevem lá no handout deles a frase completa com a resposta, né? She was a tananã, she was an tananã. Por que resposta completa? Porque depois eu vou colocá-los para comparar as respostas. E aí eles vão comparar da seguinte forma, usando essas perguntas que nós temos aqui. Então, who was Alice Walker? Aí o outro vai responder, she was a... E a resposta dele. E aí quem perguntou vai concordar, I think so too, ou discordar se ele colocou algo diferente, I don't think so. Ok? Então a gente vai ler essa pergunta, a resposta, vai fazer o repetition umas 2, 3 vezes. A gente pode dar exemplo com mulheres que não estão aqui. Então eu pergunto para eles, por exemplo, who was Cecília Meirelles? Aí eu deixo eles responderem. E aí eu respondo, oh, I think so too, ou então I don't think so. Aí eu posso falar, por exemplo, então agora você me pergunta sobre a Tarsila do Amaral. Os alunos fazem a pergunta, eu respondo, she was an artist. E aí eles respondem, e aí pessoal, vocês concordam ou discordam? Como que responde? E aí deixa eles responderem, a gente observando que eles entenderam o que é para fazer, a gente coloca eles em pares e eles fazem. Cada um vai perguntar 2 vezes para o amigo, porque aqui são 4 alternativas. Terminamos, a gente chama 4 alunos de surpresa, ou a gente chama 4 voluntários para eles falarem o que eles escreveram aqui como resposta. Depois que eles falaram a resposta deles, aí a gente vai para o próximo slide e a gente mostra a resposta correta que o slide traz ali, e a gente vê se eles acertaram ou não. Caso tenha alguma que eles ficaram com muita dúvida, a gente pode até tocar o áudio de novo, dessa vez pausando nas partes importantes para eles entenderem por que é aquela resposta a correta. Logo em seguida a gente vem com foco no conteúdo, e aí a gente tem um slide que vai explicar qual que é a estrutura da interrogative form.
Lá no handout do aluno, esses 2 slides vão estar da mesma maneira, eu copiei e colei lá no handout, então como de costume, enquanto o professor vai fazendo a leitura lá no slide, eles vão acompanhando aqui o que eles têm aqui, a explicação, e eles vão fazendo as anotações necessárias ou as anotações que o professor indicar. Lembrando que sempre que chegar a parte que tem as frases em inglês, a gente pode fazer a leitura e pedir para os alunos repetirem para a gente treinar a pronúncia, ok? Logo em seguida, o slide vai trazer um momento para eles praticarem o que eles acabaram de aprender. Então a gente vai para o próximo exercício, que é Write questions for the answers using the question words in parentheses. Então eles têm aqui uma resposta e aqui uma question word em parênteses. Eles vão ter que escrever qual que é a pergunta para essa resposta usando essa question word. E aí é o momento da gente relembrar com eles a estrutura, que vem primeiro o question word, depois o did, depois o subject, depois o verbo, para eles olharem que o verbo já está na pergunta. Por exemplo, vamos na primeira, identificar qual que é o verbo aqui que está no passado. É um invented, então a gente vai usar esse verbo na pergunta. E a gente faz isso com todas as perguntas, só para deixá-los mais atentos do que eles precisam fazer. Lá no handout está quase da mesma maneira, eu só inverti um pouquinho a ordem para deixar realmente primeiro a pergunta, depois a resposta, ok? Então, aquele mesmo esquema, os alunos leem o enunciado em silêncio, o professor pergunta o que eles entenderam, aí o professor explica novamente o exercício se houver necessidade, a primeira já está feita como exemplo, mas de repente o professor pode fazer uma segunda como exemplo também, e aí deixa que eles fazem em pares ou individual a 3, a 4 e a 5. Depois que eles terminarem, o professor pode chamar aí uns 3 ou 4 voluntários para falar o que eles escreveram ou usar a técnica chame de surpresa para a gente conferir. E aí depois mostra o slide aqui que tem as respostas, faz o repetition das perguntas só para treinar a estrutura da Double Weight Question e aí a gente continua para o próximo exercício. O próximo exercício é um Listen to the dialogue between Bob and Lily and complete the table with the information you hear. Esse exercício está exatamente dessa maneira lá no handout do aluno, então a gente vai seguir os procedimentos de pedir para os alunos lerem em silêncio, falar o que eles entenderam do enunciado, aí a gente pode ler as perguntas, o professor lê, pergunta quais palavras eles identificaram aqui na pergunta, o que significa essa pergunta, a gente explora isso tudo antes de tocar o áudio, porque quando a gente for tocar o áudio para eles responderem, a gente precisa ter certeza de que eles entenderam todas as perguntas que eles vão ter que responder. E aí também é importante a gente olhar lá no slide, porque tem um glossary que tem as respostas, as palavras que eles podem usar. Então, por exemplo, fight, write, march, speeches, jail, fazer repetition dessas palavras, lembrar o passado de alguma dessas. Por exemplo, fight, eles vão ouvir no áudio fought. Então a gente relembra o passado dessas para quando eles ouvirem, eles conseguirem identificar. E aí a gente toca esse áudio umas 3, 4 vezes para eles terem tempo, para eles poderem ouvir com calma e pegar as respostas dessas perguntas. Quando a gente terminar, dependendo de como está o andamento da sala, como está o gerenciamento de tempo do professor, nós temos 2 opções. A primeira seria o professor colocá-los em pares para eles compararem as respostas, aí um faz a pergunta e o outro responde o que ele escreveu, ou então simplesmente o professor chama 5 alunos para responderem ali para ele, ou de surpresa, ou 5 voluntários, e logo em seguida o professor mostra então o slide com as respostas só para eles conferirem se eles colocaram a resposta certa, a grafia correta e etc. Depois disso, temos mais um exercício que vai falar sobre o mesmo tema. Agora eles tiveram um listening e agora eles vão ter um reading. Essa primeira atividade que o slide traz aqui, read the text and take notes of 4 pieces of information you consider important, ou seja, leia o texto e anote 4 informações que você considera importante. Eu não fiz essa atividade por questão de gerenciamento de tempo. Então eu vou direto para a próxima, que é eles escreverem 4 perguntas baseadas no texto. Ou seja, eles vão ler o texto e depois eles vão ter que escrever 4 perguntas usando W8 questions ou question words baseado no texto. Aqui tem um exemplo, né? When did Berta Lutz start the Brazilian Federation for Women's Progress Group?
Então eles precisam ler o texto para achar, ver que tem essa informação no texto para eles poderem criar perguntas sobre isso. Então vamos ver como eu coloquei isso aqui lá no handout do aluno. No handout do aluno ficou assim. Read the text and write 4 questions about... É o mesmo enunciado, a gente pede para eles lerem o enunciado em silêncio, pede para eles explicarem o que eles entenderam do enunciado, aí a gente lê as question words aqui, faz repetition, explica o significado de cada uma delas, e aí a gente deixa lá no slide o texto. E para eles irem lendo o texto ali e criando as perguntas. A gente pode até criar uma junto com eles, a gente lê uma frase do texto e fala, ok, qual a informação que está falando aqui nessa frase? O que a gente pode perguntar então? Qual question word que a gente vai usar? Como que a gente cria essa pergunta? Direciona eles para usarem o mesmo verbo da frase na pergunta. E aí a gente pode deixá-los criando a pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou colocá-los em pares para criar essa pergunta, porque aí um ajuda o outro. Logo depois que eles criaram as perguntas, a gente pode pedir, aí é importante a gente pedir para cada par falar uma pergunta que criou, só para a gente ver se eles usaram as estruturas corretas. E claro, enquanto eles estavam criando, a gente também estava andando entre eles para ver se eles estavam usando as estruturas corretas. Depois que eles fizeram isso, que eles criaram, que a gente pediu os exemplos para ver se eles criaram corretamente, aí a gente coloca eles em pares diferentes e agora um vai fazer a pergunta que criou para o outro e o outro vai procurar a resposta para responder ali no texto. A gente dá aí para eles uns 4, 5 minutos para eles fazerem essa atividade. Se o professor tiver tempo, dá para trocar a par de novo, para ele ver as perguntas diferentes que os amigos criaram e ele procura ali no texto para ele poder responder também. Lembrando que nessa atividade eles vão responder só oralmente, ok? Eles escreveram a pergunta, mas a resposta é só oral, não precisa escrever. Ok? E aí a gente trabalha isso e troca de pares quantas vezes o tempo nos permitir, porque é uma prática importante que eles estão praticando o objetivo da aula, que é W8 Questions in English. Terminamos, aí a gente vai para o último slide que nós temos aqui no material digital, que é o slide do que aprendemos hoje. A gente faz a leitura desse slide, mas também, claro, a gente vai lá no handout e faz a seção What I Learned. E aí, lembrando, né, o professor lê e quando chega a lacuna, o professor pede para os alunos responderem o que eles acham que tem que colocar ali na lacuna. Então hoje falamos sobre, e aí deixa eles falarem o que eles acham que foi o tópico da aula, que é mulheres importantes do passado, né? E aí quando eles chegarem com essas palavras ou algo similar, a gente fala, ok, então todo mundo escreve aí. E algumas profissões que aprendi para descrevê-las são, e a gente pode pedir, ok, agora quem quer falar profissão? Fala umas 5 profissões que nós aprendemos. Cada aluno vai falando ali, os voluntários, e aí a gente fala, ok, agora escrevam aqui pelo menos 3 profissões, ou pelo menos 5, o professor que decide. Para criar perguntas no passado, usamos a estrutura, e aí a gente vai relembrar com eles, puxar deles, né, que é WH, ou question word, depois o did, depois o subject, depois o verbo na base form. Por exemplo, e aí a gente pode pedir para eles escreverem aqui 1 ou 2 perguntas de exemplo, só para ficar ali o exemplo da estrutura que foi usada. Logo após isso, vamos abrir lá o centro de mídias, o gerenciador de tarefas, mostrar para o aluno qual que é a tarefa da aula de hoje, pedir que eles leiam em silêncio os enunciados, para eles falarem o que eles entenderam e para a gente mostrar como que a tarefa se relaciona com o que foi dado na aula de hoje. E foi isso que eu preparei para essa 9ª aula do 7º ano, lembrando que o material da Paperball vai estar disponível aqui embaixo, assim também como o handout, e se vocês usarem, depois volta aqui para me falar como foi a experiência. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no joinha, comenta aí embaixo, gostei, só para aumentar o engajamento do meu canal do YouTube e para esse vídeo chegar a mais professores de inglês. Eu fico por aqui, thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!